Abra sua Bíblia. Livro dos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. A palavra já falou muito forte ao meu coração, vim meditando nesse texto. Creio que da mesma forma que essa palavra tocou e ainda trabalha no meu ser, possa ser assim também na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23, quem achou, diga amém. Hebreus, Novo Testamento, queridos, só para te ajudar. Capítulo 10, versículo número 23. Podemos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa... Você crê nisso? Vou ler novamente com você. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, diga bem forte, Você crê em nome de Jesus? Amém? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Eu vou ler até de novo isso aí. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar, estenda a tua mão para a minha vida. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui a porção, Senhor, que tu separou para a vida do teu povo, e nós somos o teu povo. Sabemos, ó Deus, que tu tem algo reservado para a vida de cada um de nós, e por isso estamos aqui. Meu coração, Senhor, nesse momento está sedento pela tua palavra e pela tua presença. Meu Deus, manifesta no meio de nós, com o teu Espírito, Senhor, falando no coração de cada um dos teus filhos, porque eu creio que o maior milagre que pode acontecer nessa noite é sermos convencidos daquilo que fazemos de errado. Então, Senhor, muito mais do que as realizações que precisamos ver nas nossas vidas, eu creio, Senhor, que o maior milagre é sairmos daqui crendo de forma totalmente oposta que te desagradava, Senhor. Dessa forma, Senhor, eu quero crer que o teu Espírito faz, Senhor, e creio que nesse momento já trabalha no coração dos teus filhos, vai mudar, transformar a nossa forma de pensar, de forma, Senhor, que te agrade. Como nós falamos, ó Deus, há semanas atrás, que a palavra da minha boca, meditar no meu coração sejam agradáveis diante de ti. Queremos ser assim, Senhor. Queremos te agradar a todo momento. E nos ajuda nesse momento de mensagem, que alcance o coração dos teus filhos. É o que eu te peço. E creio em ti, em nome de Jesus. E aquele que também crê, diga amém. Você pode sentar. Vamos direto ao assunto. Tema dessa noite. Um tema que mexeu muito comigo. E talvez à primeira vista te traga uma impressão diferente daquilo que realmente Deus vai falar com você nessa noite. O tema dessa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é desistir ou insistir. Vamos repetir isso? Desistir. Você pode ter certeza que essa mensagem está bem longe de ser uma palestra de motivação, de coisas que simplesmente podem ser faladas para amaciar o nosso ego e fazer-nos achar ou pensar coisas que nem existem, mas que nos faz ficar motivados de alguma forma. Eu quero pedir ao Senhor que te faça sair dessa noite motivado
pelo que realmente você tem que ser motivado. Pensando e crendo no que realmente Deus espera que você creia. Essa é a intenção, eu creio. Quero crer assim. E a intenção de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero perguntar quantos já desistiram de alguma coisa, em alguma ocasião, em algum momento da sua vida. Digam amém. Você pode dizer sem vergonha alguma. Quantos já desistiram de algo, em algum momento, em alguma ocasião da tua vida? Quantos já desistiram de alguma coisa? Digam amém. Amém. Todos nós já desistimos de algo. Desistir, quando a gente fala que desiste, traz para nós um ar de derrota, não é verdade? Quando você fala assim, não deu, desistir, soa para aquela pessoa que escuta que você perdeu, que você deixou de vencer, que você deixou de avançar. E até um certo ponto não deixa de ser verdade. É muito triste quando nós desistimos de alguma coisa, triste quando eu digo, quando nós queremos muito alguma coisa, quando você deseja muito alcançar certa meta ou objetivo da sua vida e você tem que interromper ou paralisar esse objetivo. Traz para nós um sentimento de frustração, um sentimento de perda, um sentimento de interrupção, um sentimento de derrota. A grande verdade é essa. Mas a grande verdade é que esse sentimento de frustração vai revelar para nós o quanto nós desejávamos alcançar aquilo. Quando você desiste ou deixa de lado algo que não te faz falta, você não fica frustrado, porque talvez aquilo não fosse algo que fizesse tanta ou tivesse tanta relevância ou importância na tua vida. Mas quando é algo muito importante, você tem que abrir mão, você tem que desistir, você tem que deixar de lado. Isso mexe com você, não é verdade? Sim ou não, igreja? Desistir, ele tem 19, eu estava lendo e fiquei assustado. Desistir, ele tem 19 sinônimos, eu não vou dizer os 19. E eu não sei o porquê, e eu não quero tratar de palavras torpes, até porque não vai ser, e nem querer ser chulo nesse momento. Mas eu fiquei impressionado de saber que desistir, um dos sinônimos é defecar. Tem noção do que é isso? Você pode procurar no dicionário lá, vai estar assim. Não me pergunte o porquê, mas está assim. Eu enumerei 3 significados ou sinônimos para nós tratarmos nessa noite. Desistir significa parar, vocês concordam? Está lá no dicionário. Você concorda comigo que quando você desiste, você para? Desistir significa renunciar, você concorda comigo? Você abriu mão de alguma coisa, você renuncia de tal coisa. E desistir significa também deixar, amém? Então 3 significados: parar, vamos repetir, parar, vamos dizer parar, renunciar e deixar. Qual é o contrário ou o antônimo de parar? Seguir. Não é verdade? O contrário de parar é seguir. O contrário de renunciar significa perseverar. E o de deixar é insistir. O que eu quero dizer para você é que quando desistimos, nós paramos, renunciamos e deixamos. Mas o que eu quero perguntar a você não é se você tem desistido. O que eu quero perguntar a você é do que você tem desistido. Porque quando desistimos de algo, nós paramos, renunciamos e deixamos. Você tem parado em alguma coisa? Você tem renunciado de algo? Você tem deixado coisas para trás? Toda vez que você desiste, você para, você renuncia e você deixa. Então, como você entendeu, o problema não é o que você tem desistido. O problema não é se você tem desistido, e sim do que você tem desistido. Pergunte à pessoa do seu lado do que você tem desistido. Você conseguiu entender? E o tema da mensagem, acho que você já pegou aí, desistir
ou insistir. A palavra do Senhor vai, em muitos momentos, dizer para nós não desistirmos de algumas coisas. A palavra do Senhor, você vai entender que ela é a maior motivação que você vai ter para não desistir de algo, em alguns momentos. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada também vai trazer em alguns momentos palavras para que você desista de outras coisas. O que eu quero dizer para você é que quando você desiste de algo é porque você está insistindo em outra coisa. Não tem como insistir em duas coisas ao mesmo tempo, você me compreende? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus, os profetas, inúmeros textos vão dizer que o povo sofria, ou nós sofremos, ou deixamos viver certas virtudes de Deus, porque nós temos a nossa mente dividida. Porque nós tentamos insistir em duas coisas ao mesmo tempo. Você já tentou conciliar duas coisas ao mesmo tempo que não dava para conciliar? E você chegou à conclusão, não dá, vou ter que abrir mão de um. Já passou por isso alguma vez? Você vai ver Josué dizendo, olha, se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, aos dos amorreus, que sirvam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem continuar insistindo nessa ideia, legal. Para que a minha família viva as promessas que Deus tem desde quando saímos do Egito, eu desisto daquilo que os nossos pais fizeram. Você entende? Para que você muitas das vezes desfrute da felicidade, vamos tratar de sentimentos também, você talvez tenha que desistir de alguns sentimentos que te prendem. Você vai ver a palavra do Senhor dizendo, porventura, uma fonte pode brotar água doce e água salgada? Pode isso, irmãos? Pode ou não? Mostrando para você que, olha, ou nós somos de um jeito ou somos de outro. Ou nós somos lembrados por desistirmos de algo ou por insistirmos por esse algo. Você vai entender que o próprio texto sagrado vai dizer para você e para mim que não dá para servir com excelência a dois senhores. Você consegue trazer ao teu coração, o Espírito Santo fala na tua vida que o problema não é desistir, sim daquilo que você tem desistido. Se nós desistirmos das coisas erradas, automaticamente nós vamos estar insistindo naquilo que é correto para nós. Todo mundo insiste, você persiste numa ideia, porque você julga que aquilo é o melhor para você. É ou não é? O grande problema é o que é o melhor para nós. Será que eu e você temos a condição de estabelecer ou trazer para nós o que realmente é melhor para nós? Quando a palavra diz para você que os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais excelentes do que os nossos. Quando nós entendemos que Deus, Ele tem, claro, uma visão completa daquilo que é perfeito para nós, pois a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você deseja para a tua vida aquilo que é bom, perfeito e agradável, sim ou não? Mas para que você insista nisso, você vai ter que desistir daquilo que não é bom, daquilo que é imperfeito e daquilo que é desagradável. Muitas das vezes, aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que é imperfeito e aquilo que é desagradável são os nossos próprios planos. Quantas vezes nós damos de cara na parede, queridos, por nós insistirmos numa ideia que você chega à conclusão que não dá certo, porque você viu que não é o plano perfeito para a sua vida. Então diga para a pessoa do seu lado, o problema não é se você desiste, diga para ele.
O problema é do que você tem desistido. Eu quero dizer para você que o desistir, e isso é muito interessante, o desistir nem sempre significa largar alguma coisa. O desistir significa insistir também em outras coisas. Quando eu falo que eu desisto de algo, ou quando eu falo que você desiste de algo, nós temos a noção de que nós deixamos aquilo também, porque você viu que é sinônimo. Mas às vezes mostramos para Deus que desistimos disso quando nós continuamos insistindo nisso aqui. Nós, como não temos como insistir em duas coisas, se você insiste nisso, você desiste disso. Você deseja os planos de Deus para a tua vida? Você deseja daquilo que é perfeito para você, que é o plano de Deus, o propósito de Deus para a tua vida. Então você vai entender que para que você insista naquilo que é o caminho perfeito para você, que é o caminho que Deus estabeleceu na tua vida, você de uma vez por todas vai ter que desistir daquilo que não foi feito para você. Você aceita isso para você? Insista nessa ideia. Eu quero dizer para você também que insistir, isso é grave para o resto da tua vida. Insistir no errado é desistir do certo. Desistir do certo é insistir no errado. Então você entende por que o tema da mensagem, por que Deus quer falar contigo nessa noite dessa forma? Eu poderia falar só sobre desistir, embora sejamos levados para isso. Mas antes que vire uma palestra motivacional e eu comece só a dizer palavras bonitas para você, e eu diga para você não desistir, eu tenho que dizer para você primeiro isso, que renunciar também é plano de Deus. Deixar algumas coisas para trás também é plano de Deus. Parar com algumas atitudes, palavras e práticas também é plano de Deus, e tudo isso é significado de desistir. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, desista de si próprio. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para que você insista, você vai ter que desistir de algumas coisas. Não tem como nós vivermos o caminho tão maravilhoso, embora com provas e momentos difíceis. Não tem como nós vivermos a plenitude de Deus sem abandonarmos algumas coisas, queridos. Nós vamos entender quando a palavra nos diz sobre os saquetéis furados. Saquetel furado, imagina você carregando uma bolsa que não tem fundo, ao qual você deposita coisas que são de propósito para ser deixadas para trás. Talvez você olhe para dentro de si, ou o Espírito Santo já olha o teu coração, que, meu irmão, você vai ter que abandonar algumas coisas para que você insista naquilo que é pleno para você. Eu não sei especificamente o que Deus tem como propósito na tua vida, mas eu tenho certeza que na vida de cada um de nós, para que insistamos, vamos ter que desistir de algo. Para que você desista de algumas coisas, você vai ter que insistir em outras. Então diga para o seu irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, desista. Não precisa ter medo de falar não, querido, pode falar. Daquilo que não presta para você. O desistir ou insistir se relaciona ao quanto aquilo vale a pena. Vou repetir: o desistir ou insistir está relacionado ao quanto aquilo vale a pena. Se eu perguntar para você: você quer desistir da sua família? Não. Por quê? Meu irmão, acabei de falar, é isso. Porque você vai entender, porque você vai insistir naquilo, se relaciona com o quanto aquilo vale a pena. Ontem, é bom na quarta-feira, eu pregar na quarta-feira, que a gente vem enxertado de palavras do nosso culto doméstico, né? Toda terça-feira lá em casa, nós falamos ontem sobre
novos céus, nova terra, falamos sobre isso, né? Quem pregou ontem foi minha cunhada, Carol, foi muito usada por Deus para a nossa vida. E falando sobre isso, a grande verdade é que hoje a gente vive, meu irmão, parece que não tem céu, parece que não tem inferno, parece que não tem diabo, parece que não tem Deus. E quando a gente começa a pregar algumas mensagens falando, olha, existe um caminho, existe algo prometido para nós, existe algo prometido para a igreja não insiste nessa ideia porque parece que não vale a pena. Por isso nós só insistimos em algo que realmente demonstre para nós que vale a pena. Então não desistimos da nossa família, é claro, é óbvio, não é porque você gosta deles, é porque você entende que vale a pena insistir. Você não desiste do teu casamento porque vale a pena insistir. Então, desistir ou insistir vai estar relacionado ao quanto vale a pena na tua vida. Se você não desiste é porque aquilo ainda vale a pena para você. Ou seja, aquilo que não presta na tua vida e você não deixou, você continua porque você acha que vale a pena. Você captou? Até aquilo que não presta você guarda achando que vale a pena. A palavra em Provérbios vai dizer que do nosso coração, é do coração, você tem que guardar o teu coração porque dele procede as fontes, todas as fontes da vida. Depois a mesma palavra vai dizer, a própria palavra do Senhor vai dizer que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ou seja, o nosso coração se inclina para aquilo que nós julgamos precioso, para aquilo que nós julgamos valer a pena. Mas como eu digo, desistir ou insistir, você já entendeu que você tem que insistir nos planos perfeitos e corretos de Deus para a tua vida. Aquilo que realmente Deus separou e projetou para você. E para que você insista nessa ideia, você vai ter que desistir de alguns planos seus. Eu duvido que os casais digam amém. Eu duvido que para que você casasse, você não teve que desistir de alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Você sabia que as grandes brigas nos relacionamentos é quando esses planos que foram deixados para trás são trazidos à tona? Vamos dizer que as esposas tenham deixado de fazer uma faculdade ou algo que realmente sonhava muito porque tinha que se casar, ou foi mãe, alguma coisa do tipo. Deixou para trás, mas sabe, deixou com um barbante. Em determinado momento da sua vida, você traz aquele sonho de volta. Algo que de repente você deixou para trás. Não estou falando que você não pode voltar a estudar, não é nada disso. Mas coisas às vezes que nós deixamos de lado e não sentimos falta por algum momento, quando nós suscitamos esses planos novamente, ou seja, quando nós, ao invés de desistirmos dele, insistimos nele de novo, aí a gente começa a trazer conflitos. Porque olha só, você desistiu de algo para insistir talvez no seu casamento. Mas quando você volta a insistir nesse algo, você passa a desistir daquilo que você projetou. Então você entende que não dá muitas das vezes para você conciliar. O que vai determinar a prioridade na tua vida é o quanto aquilo vale a pena. Mas nesse momento, e como o nosso tempo, e eu creio que é para que isso seja bem objetivo na tua vida, hoje nós queremos falar de desistir ou insistir, mas eu quero focar no desistir. Você já entendeu que muitas das vezes você vai ter que desistir. Mas eu quero falar de coisas que você não pode desistir de forma alguma. Será que você tem desistido de coisas que são importantes para a tua vida? Sim ou não, igreja? Quantos afirmam ou assumem que têm desistido de coisas importantes para a sua vida? A palavra que nós lemos em Hebreus no capítulo 10 vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Só insistimos nisso se nós entendermos que isso vale a pena para nós. Nós só insistimos na promessa se julgarmos que isso vale a pena. Quantos creem que Deus tem promessas na sua vida? Digam amém.
A palavra disse para você que quem fez a promessa é fiel. Você entendeu que, olha, guardemos firme a confissão da esperança. Existe uma parte, uma ação que cabe a você no processo de insistir ou desistir, porque a parte de Deus tem sido feita. Ele diz para você, a palavra diz para nós assim: não desista, porque aquele que tem insistido na tua vida é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu não desisto porque eu creio que as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir, e ponto final, sem vírgula. Não existe um adendo. Eu creio que se Deus fez promessas para a minha vida, este Deus é fiel para cumprir. Por isso eu não posso desistir, porque a parte de Deus que cabe quanto à minha vida tem sido feita. Tudo que corresponde a Deus na tua história, Deus tem realizado. Se nós desistimos é porque nós queremos, ou porque julgamos não valer a pena. E ele fala mais aqui, ele fala: olha, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que é congregar, querido? O que é congregar? O que é congregação? O que é congregação? Diga para mim. Congregação é o quê? Congregação é o quê? Reunião. Quando nós desistimos da reunião, quando nós desistimos da congregação, você desiste da pessoa que está ao seu lado. Você entendeu nessa palavra que existem ações que são particulares nossas, e existem ações que são mútuas, de um para com o outro. Um com o outro. Quando a palavra diz para nós, guardemos firme a confissão da esperança, isso é particular teu. Isso eu nem posso orar para que aconteça na tua vida, porque você tem que julgar que vale a pena. Eu tenho que entender o plano de Deus para a minha vida e falar assim: bem, vale a pena, então eu insistirei nessa ideia até o final da minha vida. Amém? Mas ele fala também assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que acontece? Nós temos desistido facilmente do ser humano. Essa semana aconteceu algo, né? Tive a oportunidade de compartilhar com alguns. Eu perdi minha carteira num lugar muito... sabe daquele lugar, ambiente que você conhece? Perdi a carteira no meu prédio. E eu sei que foi no meu prédio. Não estou fazendo nenhum levantamento leviano. Eu sei que eu perdi no meu prédio. Alguém pegou a minha carteira, separou minha carteira pastoral, minha habilitação, levou para a próxima linha amarela, jogou os documentos lá e ficou com cartão. Que bom que não tem dinheiro, né? Se pelo menos depositar alguma coisa para mim, tá bom. Isso é para que você desista do ser humano, querido. As coisas, sabe por que existem tantos levantes no meio da igreja? Para que a gente desista uns dos outros. Para que hoje impere no nosso coração, a grande verdade é essa, irmãos. Para que hoje impere no nosso coração o seguinte: olha, já me decepcionei no ministério tal, agora eu estou vindo para o ministério novo, né, o ministério tal, hoje eu vou entrar, eu não quero nem dar a paz do Senhor para não dar confiança, para não me decepcionar. Você já reparou que a decepção é relacionada somente às pessoas que você ama? Você só se decepciona com quem você ama, com as pessoas que são próximas a você. E a grande verdade é que quando nós desistimos uns dos outros, os planos de Deus a nível congregação deixam de ser operados. Porque você já entendeu que Deus tem promessas na tua vida, amém? Mas olha, existe uma coisa, algo na tua vida chamada ministério. Você crê que Deus tem um ministério na tua vida? Agora, deixa eu dizer algo que vai sacudir você.
Não existe ministério para si próprio. Eu não sou pastor por minha causa. Eu sou pastor porque existe alguém que precisa ser pastoreado. Porque senão o pastor se auto-apacentaria, o evangelista se auto-evangelizaria, o profeta se auto-consolaria com palavras, e ninguém precisaria uns dos outros. A palavra que diz, olha, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, foi deixado de lado. A palavra diz aqui no versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Meu irmão, hoje o que tem de gente falando assim, não, eu quero simplesmente, hoje, agora não é culto gravado, eu vou servir ao Senhor na minha casa. Vou pegar o YouTube, vou assistir o culto online, ou não preciso de igreja. Amém, a igreja não salva ninguém, mas o nosso ministério é usado para a salvação de vidas. Então quando eu desisto de você, eu desisto do meu ministério, querido, o ministério que Deus estabeleceu na minha vida. Quando eu desisto de você, eu desisto daquilo que Deus estabeleceu como propósito na minha vida. Como nós oramos no momento das ofertas, a gente fala muito, não, eu faço para Deus. E é uma frase muito falada no meio das igrejas. Mas não tem como falar ou fazer para Deus sem fazer por alguém. Se você desiste do ser humano, se você desiste daquilo que Deus tem para a tua vida, coisas no corpo de Cristo deixam de ser operadas. Então primeiro você entendeu que, olha, guarde firme a confissão da esperança, é algo particular teu. Você tem que crer que Deus tem promessas na sua vida e Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Depois ele fala assim, ó, consideremos-nos também uns aos outros. É não se conformar, e hoje existe esse conformismo, essa desistência no meio da igreja, de falar assim, tadinho, meu Deus. Falamos isso ontem, né? Meu Deus, divorciou, né? Coitado. Poxa, que pena. E não fazemos nada para que isso mude. Aí a gente começa com ideias, não, é coisa de marido e mulher, não, é o corpo de Cristo sendo flagelado. E se somos corpo, nós temos que entrar nessa história. Se viu, se separou, adulterou, hoje as coisas no corpo, muitas das vezes se acha que as coisas são feitas somente com disciplina. Adulterou, senta. Divorciou, senta, está em disciplina. Não! Meu irmão, o corpo tem que ser curado. Nós temos que insistir em um corpo curado. O corpo de Cristo sendo operado, a palavra diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se você padece, eu tenho que padecer também, no sentido de tristeza. Eu tenho que, a unidade, quando a palavra diz em Atos dos Apóstolos, que tudo era comum entre eles, a gente só pensa em dinheiro, acha que, vocês tinham 20 reais, repartiam 10 para um e 10 para outro, pronto, não, tudo era em comum, as alegrias eram em comum, as tristezas eram em comum, porque é um corpo, é unidade. Então, queridos, o que eu quero dizer para você, é uma palavra de Deus para nós, é que quando nós falamos de desistir e insistir, isso não fala somente de planos individuais da parte de Deus para nós. Você entende que nós somos interligados de alguma forma. Deus não nos coloca caminhando juntos por um acaso. É porque o teu ministério faz diferença na minha vida e o meu ministério faz diferença na tua vida. Hoje nós simplesmente aceitamos e fulano saiu da igreja, coitado, né? Vamos. Irmãos, temos que insistir na ideia que somos importantes uns para os outros. Você já parou para perceber que muitas das vezes o pastor, por mais usado que ele seja, ele não alcança tudo. E são pessoas que estão próximas a você, que talvez tenham um poder de alcance em Deus na tua vida mais do que o pastor pregando. Nós apacentamos, nós aconselhamos, fazemos gabinete, mas às vezes é um abraço, é uma palavra, é uma visita, que faz tudo mudar.
Consideremos-nos uns aos outros, a prática do amor, não podemos deixar isso. Temos que todos os dias insistir nessa ideia, querido, não desista. Às vezes a gente vê a pessoa, ele é fraco, ele não quer nada com Deus, e não, eu vim para louvar, eu vim para... Meu irmão, que igreja é essa que é individual, querido? Somos indivíduos, mas existem planos e propósitos coletivos em nossas vidas. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Olhe para a pessoa do seu lado, olhe para ela e diga assim: para que os planos de Deus se cumpram na minha vida, eu tenho que insistir para que você alcance aquilo que Deus tem na tua vida. Isso é igreja. Isso é propósito de Deus. Desistir ou insistir. A gente só pensa naquilo que a gente tem desistido e naquilo que a gente tem insistido. Mas algumas coisas são particulares suas. Outras se referem ao seu irmão. Diz no final que guardemos, olha, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe o que a palavra está dizendo para você? Quanto mais tivermos a certeza que o grande dia está próximo, mais nós temos que insistir para que essas pessoas não se percam. Deus quer que você insista naquilo que é plano de Deus, sua vida e para o reino de Deus. A minha vida é plano de Deus para o reino, a tua vida é plano de Deus para o reino. Quando você deixa de ajudar, cooperar, quando você deixa de dar suporte, você não está deixando somente uma pessoa de lado, você está deixando parte do reino para o lado. Porque o reino de Deus é operado em nós. A glória de Deus é operada em nós. Quando você deixa uma vida de lado, você desiste de que um propósito do reino se cumpra na história da humanidade. Por isso, eu quero desistir para aquilo que não presta, para aquilo que não edifica, para aquilo que não muda em nada na minha vida. E nisso eu quero desistir. E eu quero insistir naquilo que é plano de Deus na minha história. E eu e você fazemos parte da história uns dos outros. Quer viver o reino de Deus? Quer viver o plano do Senhor nessa terra? Comece a investir em pessoas. O Senhor Jesus, Ele fala algo tremendo. Ele fala assim: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas eu não quero que se cumpra a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele está falando assim: olha, se eu pudesse e quisesse, eu poderia desistir aqui. Mas por insistir na tua ideia, eu vou até o final. Deus existe. O Pai é meio forte, isso parece até heresia, mas não é não. O Pai, por insistir em você, Ele abandonou o seu filho na cruz. Ele fala: Deus meu, por que tu me abandonou? Por que tu me desamparou? O Senhor Jesus sentiu-se desamparado porque o Pai insistiu em você. Porque nós fazemos parte do propósito de Deus para essa terra. Deus, Ele deu o seu Filho por amar a cada um de nós. Desistir ou insistir, eu não sei. Desista daquilo que não presta e vá, corra atrás, mergulhe naquilo que te edifica e naquilo que pode mudar a vida de alguém. Então saiba, quando você olhar alguém, faça ela parte da sua congregação ou não faça ela parte da sua congregação,
Você vai lembrar que quando você insiste em alguém, você está investindo no reino de Deus. Se você investe em você, no teu ministério, você investe em outra pessoa. Então por isso, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Porque se eu desistir dos planos de Deus para a minha vida, eu desisto dos planos de Deus para a tua vida. E eu quero, assim como eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, eu quero ter a felicidade de ver tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida se cumprir também. E se Deus quiser me usar como ajudador para que isso se cumpra, eis aqui a minha vida. Não fomos chamados para nós mesmos. Você não pode desistir porque existem pessoas ligadas a você. Já pensou se você cai? Já pensou se você desiste? Talvez você seja a única pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E existe uma atmosfera de glória porque você ainda tem insistido nas coisas corretas. Se você cai, aquele ambiente termina. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Eu quero insistir naquilo que Deus tem para a minha vida, para que se cumpra cada uma das promessas na minha vida e na tua vida. Porque hoje eu entendi. Se eu não entendia antes, que eu tenho entendido hoje, que a nossa vida e o nosso ministério só tem excelência se esse mesmo ministério alcançar a vida de outras pessoas. E quantos querem ser usados por Deus para ser um instrumento para que vidas também não desistam, assim como também temos insistido naquilo que é certo? Quantos podem dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui? Você recebe essa palavra na tua vida? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus.